Prezados irmãos e irmãs aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs que através das redes sociais, emissoras de rádio, web semeando montanhesa, rezam conosco, sejam mais uma vez todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Com toda a igreja, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa e também o domingo da Divina Misericórdia. A liturgia deste segundo domingo da Páscoa, também o domingo da Divina Misericórdia, narra a continuidade dos acontecimentos envolvendo a comunidade dos discípulos no dia mesmo da ressurreição. No Evangelho do domingo passado, estamos bem lembrados, contemplávamos as reações da comunidade de discípulos logo no início daquele primeiro dia da semana, no qual fora constatado o sepulcro vazio, inicialmente por Maria Madalena e logo em seguida por Pedro e o discípulo amado. Dos três, somente o discípulo amado acreditou na ressurreição diante do primeiro sinal, o sepulcro vazio. Maria Madalena foi a segunda a acreditar, após confundir o ressuscitado com o jardineiro. Recordemos o texto. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Manifestando-se no meio dos discípulos, Jesus ressuscitado inicia neles o processo de transformação. É o encontro com a paz de Jesus que levanta o ânimo da comunidade triste, desanimada. Jesus comunica a sua paz e ao mesmo tempo reforça o modelo de comunidade sonhado e praticado durante toda a sua vida. Uma comunidade igualitária e livre, tendo um único centro, o Cristo ressuscitado. Esse o significado do seu colocar-se no meio deles, para uma comunidade viver realmente os propósitos do Evangelho. É necessário, antes de tudo, que ao centro do seu existir esteja sempre presente o ressuscitado. Na continuidade da experiência, Jesus mostra-lhes as mãos e o lado, ou seja, as marcas do sofrimento, do flagelo e da cruz, garantindo a continuidade entre o crucificado e o ressuscitado. Com isso, ele diz que a cruz não é o fim, e assim leva os discípulos à restituição da fé, uma fé que é o principal motivo da desilusão e decepção deles, foi o escândalo de um Jesus crucificado. O ressuscitado tem nas mãos as marcas do crucificado. Ora, a cruz não foi um acidente na vida de Jesus e não pode ser esquecida pela comunidade. Pelo contrário, foi consequência de suas opções e do seu jeito de viver. E as opções da comunidade devem ser as mesmas. Portanto, é necessário que os discípulos estejam sempre, em todos os momentos da história, familiarizados com a cruz, não como símbolo ou adorno, mas como disposição de dar a vida por amor, como fez Jesus. A presença do ressuscitado transforma a comunidade. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. A alegria é o primeiro fruto da paz que Jesus faz superar o medo, e uma das características fundamentais da comunidade
que sabe contemplar o ressuscitado em seu meio. Já estabelecido como centro da comunidade, novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. A paz como bem-estar do ser humano em sua totalidade é novamente oferecida. A passagem do medo à alegria poderia tornar-se uma simples euforia. Por isso, a paz é doada novamente para equilibrar a comunidade. Só é possível acolher os dons pascais estando realmente em paz. Aqui, a paz não significa alívio ou tranquilidade, mas sinal de liberdade e vida plena. É a capacidade de assumir livremente as consequências das opções feitas. Tendo plenamente comunicado a paz como seu primeiro dom, Jesus envia os discípulos, como for Ele mesmo enviado pelo Pai. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus simplesmente envia, sem diminuir a importância da missão em sua dimensão universal. O mais importante para o quarto evangelho é a comunidade. O Espírito Santo garante responsabilidade à comunidade, jamais poder. Por isso, vejamos a afirmação de Jesus: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Jesus não está dando um poder aos discípulos, mas uma responsabilidade. Reconciliar o mundo, levar a paz e o amor do ressuscitado a todas as pessoas, de todos os lugares, em todos os tempos. Quanto à fé no ressuscitado, prezados irmãos e irmãs, a diferença de Tomé para os outros 10 deve-se apenas ao intervalo de uma semana. Não estava reunido no primeiro dia e não acreditou no testemunho da comunidade. Não dar credibilidade à comunidade foi sem dúvidas o grande erro de Tomé. Mas ao exigir evidência da ressurreição, ele agiu como os demais. Ora, à exceção do discípulo amado, o qual viu e acreditou logo ao contemplar o sepulcro vazio, os demais discípulos também só acreditaram após a manifestação do Senhor em seu meio. Nenhum deles acreditou no testemunho de Maria Madalena. Esperaram o Senhor aparecer. Assim como os demais discípulos, Tomé teve certeza da ressurreição, superou a todos na intensidade e convicção da fé. Meu Senhor e meu Deus. Essa é a mais profunda profissão de fé de todos os evangelhos. Com isso, o evangelista ensina que não importa o tempo em que alguém adere à fé, o que importa é a intensidade e a convicção dessa fé. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Os novos cristãos da comunidade eram muito questionadores e chegavam a duvidar do anúncio, exigindo provas concretas da ressurreição. A comunidade reunida é o lugar por excelência da manifestação do ressuscitado. Não importa o tempo e o lugar da adesão à fé, o que importa é acolher a paz que o ressuscitado oferece e viver animado pelo Espírito que ele transmite. O túmulo estava vazio e Tomé vazio de fé. Jesus, porém, logo deu um jeito na situação,
usando de sua infinita misericórdia, ele se aproximou, tomou a iniciativa, chegou perto e desarmou a incredulidade de Tomé. Não é preciso, prezados irmãos e irmãs, ver para crer. Felizes de nós que hoje acreditamos, sem termos visto pessoalmente o corpo ressuscitado de Jesus. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé, escreve São João em sua primeira carta. Esta é a fé que vence o mundo. Jesus, como sabemos, não deixou de chamar de alguma atenção ou de alguma forma a atenção de Tomé. Vejamos, não sejas incrédulo, mas fiel. Creste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Prezados irmãos e irmãs, a experiência em Cristo ressuscitado nos faz vencer todo medo e toda insegurança, faz-nos sair de nós mesmos e sem medo testemunhar a nossa fé. Vivamos, portanto, o projeto de Jesus e nada nos poderá vencer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.